Evangelho, domingo da 25ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12, e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 25ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva até o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. Jesus, atravessando a região da Galileia, reservadamente fala com seus discípulos e fala com eles a respeito da sua paixão, daquilo que está por acontecer, daquilo que o espera. Jesus, ao partilhar com os discípulos sobre a sua paixão, apresenta a eles aquilo que faz parte das dores e do itinerário de sua missão. Porém, os discípulos naquele momento se encontram dispersos, com pensamentos e com a preocupação pessoal orientada para a glória e para as honras que poderiam acontecer em favor daqueles que seguem Jesus. Jesus, naquele momento, não se aborrece com os discípulos, demonstrando para a gente não apenas uma grande paciência, mas um modo de lidar com essa situação que às vezes pode acontecer também na nossa vida. O fato de percebermos que a outra pessoa está olhando numa direção completamente distinta daquela que nós estamos propondo, ou que nós havíamos escolhido como direção de caminho para a nossa vida. Enquanto os discípulos pensavam nos méritos, Jesus vai ensinar para eles que o valor ou a grandeza de uma pessoa está naquilo que ela faz e na forma como faz a sua vida cotidiana ser. O diálogo que se estabelece na segunda parte do Evangelho, quando Jesus vai perguntar aos discípulos: mas o que vocês estavam conversando pelo caminho? E os discípulos não conseguem responder, porém o Senhor conhece os corações, não para constranger os homens, mas para cuidar deles. E eles pelo caminho tinham falado sobre quem era o maior. Jesus então vai dizer, nesse momento, que a grandeza de uma pessoa está não naquilo que ela possui, não nos títulos que ela tem, mas naquilo que ela faz. Aquele que escolhe o serviço, aquele que escolhe entregar a sua vida pelo bem do seu irmão, aquele que escolhe empenhar a sua vida pelo serviço do próximo, sem reserva alguma, esse vai ser o maior no reino dos céus. Os pequeninos, naquela época, como
bem sabemos, era aquela porção da sociedade que poderia ser mais deixada de lado ou cuidada de uma forma não muito preocupada. Eram os menores dos menores. E Jesus demonstra por eles grande carinho, grande afeto. Marcos mostra isso nos gestos de Jesus. Eles, os menores dos menores, têm muita importância para Jesus em sua vida. Eles, os menores dos menores, valem o sacrifício de sua vida. Por eles, o Senhor se empenha, o Senhor se entrega. Para eles, o Senhor tem olhos. Por eles, o Senhor se preocupa e cuida. Esse gesto cumprido por Jesus no Evangelho de hoje deixa uma marca e um sinal na vida dos discípulos por essas duas realidades. A primeira, o fato de que o Senhor, conhecendo os corações, sabe muitas vezes quando um coração se dispersa dele. E esse coração pode se envergonhar por aquilo que fez. Mas o Senhor continua olhando por ele e vai ajudá-lo, do lugar onde está, a chegar à grandeza de atitude que o Senhor se propõe a educá-lo. Então, mesmo Jesus vendo e conhecendo a fraqueza e a vergonha dos discípulos, se empenha para levá-los mais alto. Então isso já mostra uma forma de cuidado que deve fazer parte do nosso cotidiano. Jesus não humilha, não diminui, não despreza, não descarrega uma raiva ou descarrega uma atitude de hostilidade por perceber que seus discípulos, de alguma forma, estavam longe daquilo que ele lhes dizia. Mas investe neles, cuida deles, procura a cada um deles, a fim de que consigam chegar à compreensão, à escolha e à compreensão daquilo que o Mestre fará, pois o discípulo deve seguir o Mestre. E desse modo, partindo de onde estava, anuncia para eles o que é a verdadeira grandeza do homem, a fim de que seus discípulos possam escolher. Assim como Jesus está escolhendo o serviço dos mais pobres, a busca da ovelha perdida, o cuidado por aqueles que sofrem, por aqueles que se perderam no pecado, a fim de colocar a sua inteira vida por eles e entregar em todos os seus gestos o seu viver para que eles sejam do Senhor. Peçamos ao Senhor nosso Deus a graça de aprendermos com Jesus a entregarmos a nossa vida por amor dos nossos irmãos e irmãs e que ali está a grandeza maior que uma alma pode conquistar nessa vida. A semelhança perfeita com o Senhor. Que seguir os seus passos nesta escolha nos leva para o céu, mas sobretudo nos dá a graça de já nesta vida vivermos unidos a Cristo. E mesmo que as hostilidades e oposições aconteçam, pois na primeira leitura ouvimos a respeito daqueles que vão se levantar para colocar à prova a força dessa escolha, escolher entregar a minha vida pelo próximo. Isso será colocado à prova, mas o próprio Senhor, Ele mesmo, nos defenderá. Por último, recordemos ainda o que nos diz São Tiago, quando, na apresentação de sua carta, vai dizer que na medida em que o serviço acontece na nossa vida, ele vai nos levando para fora daquelas medidas que nos adoecem. Uma vida limitada às ambições dos desejos pessoais não nos permite viver com serenidade
e paz. Mas na medida em que pedimos a Deus o vigor do céu para oferecermos a nossa vida por amor no serviço ao próximo, esse vigor nos será concedido porque estamos pedindo bem. E não apenas esse vigor nos será concedido, mas através da concessão desse vigor, tantas outras realidades vão curar dentro de nós. Entreguemos esse nosso domingo nas mãos da Imaculada Virgem Maria e peçamos que pela intercessão dos santos e santas de Deus, também nós possamos entregar a nossa vida por amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São Francisco de Assis, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.